Bom dia! Hoje a gente vai tentar fazer um resumo, né, do que já estudamos até aqui durante as aulas remotas de história. Os primeiros povos, a primeira região que a gente estudou foi a Mesopotâmia, que foi a região onde foram encontrados os vestígios das cidades mais antigas do mundo, num período que a gente chama de Idade Antiga. Então, na Mesopotâmia, região que compreende o atual Iraque, se situavam povos, os assírios, os caldeus, os amoritas, os acádios, e em torno de um rio, ou melhor, de dois rios, os rios Tigre e Eufrates. O fato de ter um rio era fundamental para a produção de alimentos e para saciar a sede da população, né, dessas cidades, chamadas de cidades-estado. Por quê? Porque cada uma tinha seu governo próprio, tinha o seu rei. Esses povos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses e atribuíam a eles as coisas boas e ruins que lhes aconteciam. Os alimentos que eles cultivavam e comiam eram principalmente a cevada, para fazer a cerveja, o trigo, para fazer o pão, algumas poucas hortaliças e legumes e a caça. Eles domesticavam alguns poucos animais, como ovelhas e carneiros, lógico, bois e porcos. Estes eram os animais domésticos daquela região naquela época, e que serviam de alimentos. A cidade mais famosa desta região era Babilônia, uma cidade lindíssima, é descrita na Bíblia, onde havia os lendários jardins suspensos da Babilônia. Era uma sociedade dividida em classes muito fechadas, ninguém subia de classe. Quem nascia escravo, morria escravo. Quem nascia nobre, morria nobre. Vale destacar o tipo de escrita, né, que eles praticavam, que era a escrita cuneiforme. Durante muito tempo se pensou que eles tinham inventado a escrita. Depois se descobriu que em outras regiões, naquela mesma época, outros povos também desenvolviam a escrita. E é interessante destacar também que as mulheres não tinham nenhum valor, não se destacavam na política nem na economia, eram como se fossem propriedades dos homens. As profissões eram artesãos, comerciantes e escribas. O escriba era muito valorizado, que era quem escrevia. Eram poucas as pessoas que sabiam escrever. E essa sociedade se desenvolveu há cerca de 5.000 anos atrás, ou seja, mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Então, estes eram os povos mesopotâmicos, região que atualmente compreende o Oriente Médio, Síria, Jordânia e Irã, Iraque. Não podemos nos esquecer jamais que esses povos criaram o primeiro código de leis de que se tem notícia, o Código de Hammurabi.
onde se praticava a lei do olho por olho, dente por dente. Sobre o Egito, nós estudamos, inicialmente, a região da Ásia que se desenvolveu na Idade Antiga, criando cidades-estados, que ficaram para a história. Na África também se desenvolveram reinos que vale a pena destacar, tanto por sua importância histórica como pela beleza dessa civilização. O Egito e o Reino de Kush são exemplos destas civilizações africanas que se destacaram na Idade Antiga. Quando se fala em Egito, tem que se lembrar do Rio Nilo, o importantíssimo, grande Rio Nilo. O Rio Nilo se diz que o Egito é uma dádiva, ou seja, um presente do Rio Nilo, porque sem este rio, naquela região desértica, seria impossível ter uma civilização como aquela, ou como aquelas. Os egípcios, eles denominavam o seu rei de faraó. Então, cada rei era um faraó. Houve vários faraós importantes que se destacaram na história. Tutancâmon, Ramsés e outros. Eles construíam as pirâmides, cada um queria fazer uma pirâmide maior que a do outro, para serem seus túmulos, porque eles acreditavam na vida após a morte, e aí criavam na pirâmide toda uma estrutura para esta vida que eles teriam após a morte. Inclusive, levavam seus tesouros e até mesmo criados, servos, para lhes servirem nessa vida que eles teriam depois de morrerem. Os alimentos que eles produziam, naquela região eram sempre os mesmos, Centeio, cevada, trigo, algumas hortaliças. Agora eles cultivavam algo muito interessante, diferente, que era o papiro, que servia para fazer um papel, um tipo de papel, e que eles não só utilizavam, como vendiam para outras regiões. Além de servir também para fazer barcos, móveis e outras coisas. Então, o papiro era muito importante, que era cultivado às margens do rio Nilo. Eles produziam muito e as terras pertenciam ao faraó. Então, toda a produção era entregue ao faraó em forma de impostos, e guardada em imensos armazéns, e esse faraó depois vendia para outros povos, além de dar a quantidade que cada família iria consumir. O pão e a cerveja sendo a bebida e a comida mais utilizadas. A cerveja na época não era para se embebedar, era para se alimentar mesmo, Substituía o suco, o leite, o café que nós tomamos hoje. Também era uma sociedade fechada e eles faziam escravos durante as guerras entre os povos inimigos. Acreditavam em vários deuses e o próprio faraó era divinizado. Sua escrita era chamada de escrita hieroglífica, ou seja, tinha forma de hieróglifos, e eles escreviam nos papiros. Outro reino que se destacou além do Egito foi o reino de Kush. Em alguns momentos o Egito dominava Kush e em outros Kush dominava o Egito. E nessa época em que Kush dominava o Egito, os faraós eram negros. Entre os cuxitas, as mulheres podiam se destacar, e as mulheres rainhas eram chamadas de Candaces. As 3 pirâmides que existem até hoje, as maiores, e que são muito visitadas por turistas, são as pirâmides de Quéops,
Quéfren e Miquerinos. E a capital do Egito hoje é o Cairo. Era também na Idade Antiga, mas com outro nome, o nome de Mênfis. É um povo apaixonante, né? Esses egípcios antigos, eles praticavam a técnica da mumificação dos corpos. E alguns corpos se mantêm até hoje inteiros, por conta dessa técnica interessante e que eles desenvolveram. A Grécia. A Grécia é um capítulo à parte na história antiga, né? Principalmente porque os gregos criaram uma forma de governo totalmente diferente da que existia naquela época, naquela região, que foi a democracia. Demo, de povo, cracia, governo. Então, um governo do povo, pelo povo e para o povo. A Grécia se destacou também por ter desenvolvido os esportes. E as Olimpíadas estão aí até hoje para provar isso. Foram os gregos que criaram as Olimpíadas, onde desenvolviam vários tipos de esportes, unificando os povos. A guerra não acontecia durante as Olimpíadas. E ela acontecia também de 4 em 4 anos, como ocorre até hoje. Vale destacar também a filosofia que os gregos criaram, com seus grandes filósofos, principalmente Sócrates, Aristóteles e Platão, que nos levaram a desenvolver ideias muito interessantes e importantes para a compreensão da humanidade. Eles tinham importantes cidades-estado, cada uma bem diferente da outra, como o caso de Atenas e Esparta. Eram bem militarizados, né? Algumas cidades, como Esparta, muito militarizada, inclusive gerando preconceito, discriminação das crianças que não tinham o corpo almejado por eles. A arte grega é de uma beleza ímpar. A Grécia fica na Europa, tem uma região que é dentro do continente, outra que é nas ilhas, e ainda tinha as colônias gregas. Eles se destacaram também no comércio marítimo, né, em todo o mar Mediterrâneo, e sua história fica para a eternidade. As famosas lendas gregas. A Ilíada e a Odisseia são as principais e foram escritas por Homero, onde se conta principalmente a história da guerra de Troia. A religião grega. Eles tinham vários deuses que viviam no Olimpo. Zeus era o principal e eles tinham os semideuses, né, os grandes heróis, Hércules e outros. Ou seja, é uma história bem recheada, né, de lendas clássicas que perduram até hoje e que vale muito a pena ler, conhecer. Se não do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista literário, né, da criatividade daquele povo. Então, a Grécia se destacou no mundo ocidental pela sua cultura, chamada de cultura clássica. O povo hebreu vivia numa região ali no Oriente Médio, às margens do Rio Jordão. O povo hebreu se destaca até hoje por conta da sua religiosidade. Eles foram o primeiro povo antigo monoteísta, ou seja, que acreditava em um só Deus e tinha uma religião ética, ou seja, que ensinava valores, princípios éticos e morais.
Essa religião perdura até hoje no Ocidente, né? Hoje com o nome de cristianismo, e também o judaísmo. Além de que o islamismo tem um pouco também da religião do povo hebreu. Eles viviam numa região, né, muito seca e árida, então eles desenvolveram mais a prática do pastoreio, né? Criavam cabras e bodes, ovelhas e carneiros que se adaptam a essa região, além de cultivarem também os mesmos alimentos de sempre: trigo, cevada, centeio, algumas hortaliças, algumas frutas típicas de regiões áridas, como as tâmaras, os figos e também a maçã e a uva. Era um povo muito religioso e toda a sua história é contada na Bíblia, e também um povo que ficou para a história da humanidade. Chegamos à história de Roma. Roma se destaca por ter se tornado um grande império, ou seja, os romanos dominaram outros povos daquela região em torno da cidade de Roma. Nós vimos que inicialmente o governo de Roma era monarquia e que o primeiro rei chamava-se Rômulo, que deu à cidade este nome em sua própria homenagem. E que Roma teve 7 reis, sendo o último Tarquínio. Então começou um período de governo chamado República, que era onde o governo era dividido entre várias pessoas, né? Inclusive os senadores, a Assembleia e os magistrados. Os senadores, os superiores, né, que tomavam as decisões no alto. As assembleias eram os representantes das aldeias e os magistrados, que eram tipo juízes. Os plebeus, que eram uma classe média, digamos assim, da população, eles não tinham os mesmos direitos que os patrícios, mas eles foram aos poucos alcançando esses direitos. E os clientes eram famílias apoiadas pelos patrícios, né? E havia também os escravos, que eram conseguidos em guerras. Mas a escravidão lá não era tão radical como em outros povos, porque algum escravo, após pagar sua dívida, ele conseguia deixar de ser escravo, se tornar um homem livre. Quando Roma se tornou um império, por conta da força que o exército foi ganhando através de suas conquistas, os generais passaram a ser os comandantes de Roma. Então, os imperadores tinham sido antes generais, tinham se destacado nas guerras de conquista. Roma conquistou toda a região em torno do mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, em latim, que era a língua falada na época. Eles desenvolveram o comércio em todo o mar Mediterrâneo e dominaram os povos de toda aquela região, chegando até a África, até o Egito e a região do Oriente Médio, os hebreus, a Mesopotâmia, até a Inglaterra, a França, a Portugal, a Espanha. Ou seja, hoje, estes países que têm estes nomes, naquela época, tinham sido dominados, tinham outros nomes, né? Não eram países, eram reinos, e tinham sido dominados pelo grande Império Romano.